No vídeo de hoje falaremos sobre lógica. A lógica, particularmente a lógica matemática, despertou no século XX como um dos campos mais fascinantes e revolucionários do conhecimento humano. É um substantivo feminino com origem no termo grego logik, é relacionada a conceitos como razão e o raciocínio. Lógica é um tema que, apesar de parecer de fácil compreensão, requer muita atenção e raciocínio. Lógica é a ciência que estuda as leis do raciocínio e as condições de verdade em vários domínios do conhecimento. Existem vários tipos de lógica, sendo estes a lógica aristoteliana, a lógica de programação, a lógica proposicional e o tipo de lógica que iremos apresentar hoje, a lógica matemática. A lógica matemática consiste em um sistema dedutivo de enunciados que tem como objetivo criar um grupo de leis e regras para determinar a validade dos raciocínios. Então, a lógica dedutiva, ou a lógica clássica, consiste basicamente na dedução dos fatos apresentados, no qual pode-se chegar numa conclusão, seja ela verdadeira ou falsa. Mas somente isso não é necessário para chegar a uma conclusão verdadeira do fato apresentado. Para conseguir um resultado aceitável, outro raciocínio é utilizado, o silogismo. O silogismo consiste na inferência na qual a verdade de uma proposição, a conclusão, segue como consequência de duas outras premissas. Para entendermos melhor, segue um exemplo. A. Homens são mortais. B. Nicolas é um homem. Portanto, Nicolas é um mortal. É importante frisar que a afirmação só será verdadeira se as premissas forem verdadeiras, e também que a dedução não oferece conhecimento novo, uma vez que sempre conduz à particularidade de uma lei geral previamente conhecida. A dedução apenas organiza e especifica o conhecimento que já se possui. Ela tem como ponto de partida o plano do inteligível, ou seja, da verdade geral já estabelecida, e converge para um ponto interior deste plano. A lógica indutiva. Em contrapartida ao método dedutivo, temos o indutivo. A lógica dedutiva somente não é suficiente para chegarmos a uma conclusão concreta totalmente aceitável. Por isso, a lógica indutiva nos apresenta diversas alternativas, aceitando um grau variável de plausibilidade. Por exemplo, quanta certeza você tem de que amanhã o sol irá nascer na hora prevista? Amanhã haverá aula normalmente? A questão de como utilizar argumentos indutivos é tão antiga quanto a lógica dedutiva. No entanto, a indução apresenta uma série de problemas quanto à validade das conclusões que não aparecem na dedução. A dedução e a indução andam juntas, a partir do pensamento de que a indução nos dá afirmativas que nos permite chegar a uma conclusão a partir da dedução. A lógica dedutiva é muito utilizada em perícias criminais, onde por meio da dedução e cálculos é possível desvendar exatamente o fato ocorrido. Este método também está presente na literatura, como nos livros de Sir Arthur Conan Doyle, que narra as aventuras do detetive Sherlock Holmes. Hoje em dia, os estudos dizem que a lógica dedutiva adquirida por Sherlock Holmes se dá ao treinamento intensivo do cérebro. Quanto mais você exercita a parte de dedução, mais rápido e com mais facilidade encontrará uma resposta. Sherlock Holmes, ao utilizar de teorias e suposições, deixa de fazer o uso principal da lógica dedutiva e passa a utilizar a indutiva, ou seja, podemos concluir que Sherlock Holmes na verdade utiliza mais a lógica indutiva para a resolução dos casos, encontrando uma resposta mais provável e fazendo uso dela para a finalização do mistério. Segundo Thomas Cathcart e Daniel Klein, a maneira como Holmes atua em geral tem a ver com a lógica dedutiva nenhuma. Ele usa na verdade a lógica indutiva. Primeiro observa cuidadosamente a situação, generaliza a partir de sua experiência anterior, usando analogia e probabilidade. Em seu livro Platão e um ornitorrinco entram no bar, os autores apresentam hipóteses de como Holmes chega às suas conclusões. Ele segue as hipóteses baseadas em analogias com experiências similares que talvez tenha tido no passado. Utilizando da aventura de Silver Blaze, Holmes pode ter chegado a tal conclusão de que o cavalo, sem vestígio de morte, poderia ter fugido, ou poderia ter sido roubado, já que era famoso nos jockeys. Ao seguir as pegadas do animal, poderia descobrir para onde ele foi, talvez encontrar o ladrão ou assassino.
Holmes procura de uma hipótese mais provável, encaixa as informações de acordo com a história e deduz uma conclusão. Por esse motivo, podemos dizer que seu método é falho. Com problemas de lógica, é extremamente importante ter técnicas para organização de dados. Afinal, é muito fácil se perder com tantas informações. As duas principais dicas seriam: anotar todas as informações que tem. Primeiramente, anote em seu papel todas as informações que tem, em forma de lista, mesmo que já esteja escrito. Escrever uma informação à mão faz o nosso cérebro gravá-la e entendê-la melhor. Se certifique de que anotou de uma maneira clara e organizada. Segunda dica seria usar cores. Cores também são outro jeito de organizar as suas informações, ajudando a serem visualizadas de um jeito mais simples. Um método essencial para alguns exercícios de lógica é a construção de tabelas. Iremos demonstrar esse método a seguir. Agora seguem alguns exercícios. A maioria dos exercícios de lógica são compostos por uma circunstância inicial e várias sentenças com informações aparentemente aleatórias. Para resolver o problema, você tem que trabalhar com a lógica dedutiva e analisar como essas informações se relacionam com a situação inicial e o conteúdo das outras sentenças. Para auxiliá-los na resolução, pensamos no uso de cores diferenciadas e de papel, não apenas solucionar na cabeça. Bom, esse problema é um problema que não é tão fácil porque ele tem algumas informações que estão envolvidas nele. Aqui estão as informações dadas para o problema e você tem que descobrir quem mora em cada casa, o que esporte ele joga, que tipo de animal ele cria e que cor é cada casa. Para isso, uma das formas mais eficientes de ser organizada essas informações é uma tabela. A tabela vai ser montada da seguinte forma: a gente definiu as 3 casas, cada uma em um espaço, e aí temos 4 fileiras, uma de cor, outra da nacionalidade, uma do esporte, uma do animal que é criado. E aí a maioria das dicas, ela não dá exatamente uma coisa muito concreta, mas ela elimina as outras posições. Como não há uma total concretude na maioria das informações do problema, a gente coloca todas as opções em todas as casas. E aí a gente vai eliminando elas, no caso com um X. Neste caso, a Z representa azul, BR representa branco, PR preto. E nacionalidade, a L é alemão, BR é brasileiro e ES é espanhol. Aí tem 3 animais: cachorro, representado por CH, cavalo por CA e borboleta por BO. E por fim, os esportes: tênis, representado por TE, futebol, representado por FU, e sinuca, representado por SI. Após resolver o exercício, esses são os resultados. A primeira casa é azul, mora o brasileiro, que cria cavalos e que joga tênis. Na segunda casa, mora o alemão, é branca a casa, ele cria borboletas e joga sinuca. E na terceira casa, portanto, é preta, mora o espanhol, cria cachorros e joga futebol. Então a gente conseguiu determinar tudo que o problema pedia, ou seja, qual é a cor de cada casa, quem mora na casa, o animal que se cria na casa e o esporte praticado pela pessoa que mora na casa. Agora que a gente já fez uma resolução de um problema um pouco mais complexo com vocês, a gente vai colocar as informações de um problema relativamente fácil de fazer. E aí a gente vai pedir para pausar o vídeo, para dar tempo de vocês fazerem. E então depois a gente vai colocar a resolução desse problema. As informações são essas.
E essa é a resolução do problema da loja, que tem as respostas e tal, e para vocês verem se vocês conseguiram fazer. E agora a gente vai propor vocês abrirem um site no tablet, no site Rachacuca, para vocês fazerem um problema de lógica usando não tabela. Vocês podem usar as outras dicas que a gente também deu. Bom, esse é um problema um pouco mais complexo, já que ele exige um pouco mais de tempo, porque tem mais informações. E agora a gente vai colocar meio que o gabarito desse problema. E se vocês não conseguiram fazer, tenta fazer de novo organizando a tabela bonitinho, que fica mais fácil, porque se você tentar ficar guardando tudo na cabeça, você esquece. Ainda mais que as dicas são poucas as dicas concretas, que fala tipo, tal pessoa tá naquela posição. E essa foi a nossa videoaula, espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado bastante vocês a entenderem um pouco mais sobre o que é a lógica matemática e que vocês usem isso no seu dia a dia. E como a lógica é um dos poucos temas que não tem uma fórmula, alguma coisa muito concreta pra gente resolver o problema, é normal você não conseguir acertar da primeira vez. Mas é importante também dizer que a lógica, como a gente também já disse, quanto mais você treina o seu cérebro e tem paciência para resolver os problemas, mais fácil vai ficando. E ao longo do tempo você vai ver que você vai conseguir fazer as coisas de jeito bem mais rápido e de jeito bem mais fácil que você já tinha feito o mesmo problema antes.